Oi pessoal, então a proposta desse vídeo é ser um vídeo de conteúdo e eu vou compartilhar com vocês um conteúdo em 3 partes, mais ou menos. A primeira parte eu vou retomar até um vídeo que eu já fiz aqui no canal, que é a estrutura energética do ser. Como são os nossos corpos? Eu só tenho um corpo físico, mas se eu sou energia, como é esse corpo energético que habita nesse corpo físico? Então a gente vai entender um pouquinho sobre essa estrutura energética. Por quê? Porque a gente vai falar na segunda etapa, no segundo vídeo, nós vamos falar um pouquinho sobre a estrutura energética que está em transformação. Ou seja, se eu estou mudando o campo dimensional, se eu estou mudando a matriz dimensional, o meu corpo também está em transformação. Então, o que é essa coisa de transformar, de mudar o corpo na estrutura de carbono para uma estrutura cristalina? Não sei se vocês já ouviram falar, né? Mas assim, o que é que muda no meu corpo? Qual é a estrutura dinâmica, a estrutura energética que está em transformação? Eu vou acessar o quê? Por que isso é importante a gente saber? Porque aí eu vou começar a entender qual é o funcionamento, por que as minhas intenções, por que os meus sentimentos estão tão potentes, eles estão tão transformadores nesse momento. Tá? Porque eles atendem a um corpo energético. E aí nesse segundo vídeo nós vamos falar um pouquinho desses corpos aí, né? Mais energéticos e como é que eu intenciono. E num outro vídeo, a terceira parte do vídeo, a gente vai falar um pouco como é que essa influência, que também já foi um vídeo, um tema que eu já gravei aqui, mas eu vou retomar, né? Releitura, de como é que essas energias eu influencio e sou influenciado por essas energias que agora estão extremamente ampliadas no nosso campo, exatamente porque nós estamos mudando de uma matriz tridimensional para uma matriz pentadimensional. Nós estamos saindo da terceira dimensão e indo para a quinta dimensão. E aí nessa transição, quarta dimensão, terceira, quarta e quinta, que a gente está acessando tudo ao mesmo tempo, por que eu me sinto de repente tão super bem, tão ótimo, e de repente eu tô lá numa bad terrível? Por que eu tô sentindo esse cansaço extremo? Por que eu não suporto mais entrar em determinados ambientes? Então, bom, vamos lá, vamos para começar esse vídeo então, para vocês entenderem qual é a estrutura energética do ser. Então imagina o seguinte, ó, agora na terceira dimensão, na matriz tridimensional, aí eu acho que também eu acabei não fazendo um vídeo que eu explico essa questão da matriz, mas eu também prometo que eu gravo um vídeo falando sobre isso, o que é uma matriz tridimensional, quadridimensional e pentadimensional, tá? Mas enfim, a gente tá aqui, ó. Nosso corpo físico é esse pretinho, ele está na matéria, porque ele está inserido dentro dessa matriz tridimensional, da tridimensionalidade. Para o quê? Para viver experiências, para viver essas experiências eu preciso do campo dual e preciso de um campo tridimensional. O campo dual, que ele vai facilitar com que eu entenda o contraponto, o contrário. Então, o que eu sei que é claro quando eu tenho o contraponto do escuro? O que eu sei que é alegre quando eu tenho o contraponto do triste, tá? E no campo, por que no campo tridimensional? Porque aí eu tenho um limite de espaço e tempo que me permite experimentar, que permite ter um tempo longo e percorrer um espaço que dá tempo de eu experimentar as coisas, dá tempo de eu experimentar e internalizar o que é claro, experimentar e internalizar o que é escuro, experimentar e internalizar as várias, os contrapontos, tá certo? Então, o nosso corpo físico, ele está completamente adaptado a essa estrutura tridimensional, que tem limite de espaço e tempo. Só que o meu corpo físico, ele é pura energia também, certo? Ele tá aqui, é uma matéria, então assim, as minhas células, os meus ossos, os meus músculos, eles são uma energia condensada, que virou matéria.
essa energia condensada que virou matéria, ela pulsa também, ela vibra. Então, no nosso corpo, os pontos de entrada e saída de energia, que a gente chama de chakra, né? Os vórtices de entrada e saída, onde a gente estabelece uma troca de energia, são os chakras que estão ao longo, são 7 principais, que estão ao longo do meu corpo físico. Tá, e essa energia que habita esse corpo físico, que faz com que esse corpo físico se movimente, aonde estão as características intangíveis do meu ser? As características tangíveis do meu ser é o meu cabelo, a cor do meu cabelo, a cor da minha pele, né? A minha estrutura física. E as características intangíveis são os traços da minha personalidade. Então, se eu sou uma pessoa mais extrovertida, menos extrovertida, se eu falo mais que minha boca, que nem eu, né? Se você fala mais que a sua boca, enfim, são os traços que estão relacionados, são os traços intangíveis que estão na nossa personalidade. E você fala, tá bom, então a personalidade tem um corpo? Tem o nosso corpo energético, que é esse vermelhinho aqui, ó. Esse vermelhinho é o que eu vou chamar, vamos fazer um combinado? Eu vou chamar esse vermelhinho de alma. Tá? A alma, então, é esse corpo onde estão as nossas características de personalidade, as nossas características intangíveis. Então, para o corpo da Cláudia tem a alma da Cláudia. Então, para o corpo da Cláudia tem a personalidade da Cláudia, a alma da Cláudia, e a alma da Cláudia, ela é energia, ok? Beleza? Uma energia mais sutil, porque senão acabei de falar que o corpo também é energia condensada. O meu corpo, a minha alma, ela habita esse corpo, ela é quem dá o movimento, ela é quem dá a dinâmica desse corpo e que traz as características intangíveis. E ela é uma energia mais sutil, ela é uma energia mais leve, tá certo? E sutil que eu falo porque ela não está condensada igual a matéria, tá? E ela, o que acontece? Quando o meu corpo morre, então quando esse corpo aqui, ele morre, a alma ela fica reverberando ainda no meu campo. Então eu tenho essa estrutura aqui. Então eu tenho o meu corpo físico, o meu corpo energético, que se relaciona com todos os corpos energéticos que eu tive, certo? Então eu vim viver a experiência de Cláudia. Quando o corpo da Cláudia morre e eu retorno numa experiência terrena, eu vou ter o corpo da Maria. Aí a memória, a personalidade da Cláudia está vibrando no campo dela. E agora eu tenho a Maria. Eu sou um outro corpo. Eu sou o corpo da Maria, com os traços da Maria, com a personalidade da Maria, mas que acessa memórias e registros da Cláudia, que está lá atrás, tá? Bom, para além disso, aí você fala assim, tá bom, mas Cláudia, você não falou que lá nos vídeos passados a gente tem uma potência de espírito? O que eu vou chamar de espírito? Espírito é a nossa essência maior, é a nossa essência mais sutil. O espírito, ele não tem forma, ó, esse azulzinho, ele não tem forma de corpo. O espírito é uma energia extremamente expandida, de um nível de... O espírito, ele se conecta aqui, ó, com a nossa consciência, com o nosso sagrado, com a nossa consciência divina. O nosso espírito, ele não tem forma de corpo, porque ele vai para além. No nosso espírito estão contidas todas as nossas experiências. No nosso espírito está contido as nossas memórias tangíveis, intangíveis, as nossas memórias de ser. No nosso espírito está contido todas as percepções. Então, quando a gente fala, eu sou o todo, é porque eu sou tudo que é energia passa por aqui. Ela não tem uma forma. Então, de repente, o meu espírito, ele pode ter uma forma de borboleta, porque eu tomo uma consciência e eu posso, digamos, experimentar, sentir a experiência de ser uma borboleta, sem ter forma de borboleta, sem precisar ter um aspecto, porque esse aspecto, ele vem para que eu possa entender dentro desse padrão tridimensional. Então o meu espírito, ele vai
ele não muda, ele é sempre o mesmo, é sempre a essência que abriga todas as experiências que eu vivi. Então eu tenho aqui, ó, o meu espírito, tá? Ele tá aqui nesse corpo que morreu, aí ele vai, eu vou viver uma outra experiência, num outro corpo. Aí para onde ele vem, ele migra para cá, essa é a essência. E no meu espírito estão contidas todas essas possibilidades do meu ser. Então a minha estrutura, ela tá ligada, ela tá mais ou menos assim. Eu tenho um corpo físico que está na terceira dimensão, e quem responde para esse corpo físico? A mente. A mente entende, dialoga com ele de uma forma muito tranquila, né? E a mente também diz assim, corpo físico, se liga, velho, que não tem essa história de espírito, de alma, tá bom? Você morreu, acabou. Você tá vendo? Você tá vendo alma aqui? Isso é a conversa da mente com o nosso espírito, né? Ela fala assim, velho, presta atenção. A mente chega pra você e fala, você tá vendo alma aqui? Tá? Isso é coisa isso é coisa de demônio, isso é coisa de... Aí ela vai inventando um monte de coisa, porque ela só consegue entender o que tá palpável, ela só consegue entender num nível dimensional mais denso. A mente, ela... E assim, ótimo, gente, que bom que a gente tem mente, né? Ótimo, ainda bem, porque eu consigo aprender as coisas, eu consigo estar falando aqui com vocês, tá certo? Essa é a função da mente, esse é o importante, né? Tá bom, e aí eu tenho o meu campo dimensional, no meu campo dimensional eu vou ter a minha alma. A minha alma, ela tá na quarta dimensão, certo? Então ela tá aqui, ó. A minha alma, ela fica vibrando dentro desse meu campo. E olha o meu espírito onde ele tá, permeando todas as almas, vivendo aqui. Eu tô aqui, dentro desse contexto. Tá. Aí eu falei assim pra vocês, no começo do vídeo, eu falei, galera, ó, presta atenção. A alma, ela é onde estão os nossos traços de personalidade, né? Onde está o intangível. Então é assim, quando você... Vamos falar o seguinte... A Cláudia, eu vou falar de mim, gosto de falar de mim, porque assim eu não fico falando da vida dos outros. Eu, por exemplo, certo? Eu sou uma pessoa, eu sei que quando eu tenho dor de cabeça, quando eu tenho dor nos meus braços, tá legal, beleza, eu localizei. Agora, por exemplo, quando eu tô triste, aonde que dói? Eu tô triste, dói, sei lá, dói aqui, acho que é aqui, no meu peito. Quando eu tô ansiosa, aqui no meu estômago. Quando eu tô com raiva, sei lá, aqui na minha garganta, engoli um sapo, tá aqui. Quando eu tô feliz, aqui. Observa que esses sentimentos, né, eu sinto no meu corpo físico, mas ele é dessa estrutura aqui, ó. Ele é da estrutura da minha, onde estão os aspectos intangíveis da minha alma, da estrutura do meu ser. Então, a Cláudia, se eu sou mais positiva, se eu sou mais otimista, se eu sou mais depressiva, ou seja, essa característica, onde ela vibra, onde ela tá jogando informações no meu campo multidimensional. E ela acessa informações desse campo também. Então, ela dialoga com as minhas almas, com as minhas memórias. Então, imagina o seguinte, que eu fui uma pessoa que, sei lá, eu fui uma pessoa... Vamos pegar um aspecto do lado positivo e negativo, vamos pegar do lado negativo, né? Eu fui uma pessoa extremamente egoísta, eu fui uma pessoa que desencarnou, sabe, apegada. Aí o meu corpo morreu e aí a minha alma tá aqui, vibrando aqui. A alma minha agora, desse meu corpo, ela tem acesso, porque ela tá aqui, ó, na quarta dimensão. Aí, e eu falo assim, caraca, de repente, a forma como se eu desequilibro, que é isso que eu vou falar no último vídeo, se eu desequilibro o meu aspecto vibracional aqui, desse corpo, com essa minha alma, eu começo a acessar em desequilíbrio todas as informações que estão nesse campo. Então, o aspecto que vai preponderar é aquele aspecto que eu conecto com o maior nível de consciência. O maior nível de consciência do que eu quero, para onde eu quero retornar. O maior nível de consciência sobre
o aspecto do meu ser divino. Porque é ele que está falando assim, Cláudia, ok, você viveu essas experiências para quê, filha? Amor, você viveu essas experiências para a gente voltar para nossa fonte, para a gente voltar para nossa fonte evoluído, porque aí você integra tudo e você vai dizer, eu sei o que é viver na dualidade, eu sei o que é viver numa realidade tridimensional, onde eu evoluí integrando aspectos positivos e negativos, integrando luz e sombra, tá certo? Então, galera, essa estrutura energética do nosso ser, tá? Ela, bom, e aí, claro, óbvio que eu vou me aprofundar um pouco mais no outro vídeo, ela interage com a estrutura emocional de outros seres que estão à nossa volta. Então, do seu pai e da sua mãe, dos seus irmãos, dos seus parceiros, dos seus colegas de trabalho, dos seus amigos, com o vizinho, todo mundo tá andando. Eu queria fazer um filminho, assim, eu queria ser cineasta, para poder fazer as minhas aulas, fazer umas coisas bem doidas, assim, bem legal. Porque, assim, tipo, eu tô andando e aí eu tô circulando, tá, beleza. E eu tô andando só meu corpo? Não, claro que não. Tá andando meu corpo, a minha alma e mais um monte de almas e corpos que estão... Só que aí a mente volta para aquela história da mente, que a mente fala assim, ai, Cláudia, não viaja, para, né? Vamos lá. Já não tá suficiente entrar no ônibus cheio, pegar um carro, um transporte, pegar um trânsito danado, um monte de gente aqui na terceira dimensão. Só que nós estamos mudando o nosso padrão dimensional, nós estamos mudando e acessando um outro nível, um outro campo de energia extremamente potente que está comunicando muito mais, diga-se de passagem, do que o nosso próprio corpo físico. E é sobre ele que eu vou falar no próximo vídeo, tá bom? Beijo, galera, até o próximo!